Olá, professor Vitor, boa noite. Aqui temos o último trabalho, o trabalho 12 da disciplina de análise numérica, e este trabalho tem como principal tema a relação da solução de equação diferencial, utilizando o método de diferenças finitas para o circuito RLC. Meu nome é Matheus e irei apresentar este presente trabalho. Na introdução, nós temos que os fenômenos físico-químicos e biológicos eles estão inseridos nos contextos atuais e faz-se necessário poder compreender melhor esses aspectos e entender as variáveis que afetam de uma forma significativamente boa e ruim para a qualidade da resolução daquela própria equação. Enfim, aqui abaixo nós temos um exemplo de uma equação diferencial onde relaciona o termo e sua derivada e o seu próprio termo. E nós temos que esta equação ela pode ser resolvida de uma maneira bem simples e ela é extremamente importante por ser um elemento simples e didático para poder entender como essas resoluções acontecem e perceber que nos fenômenos físicos, químicos e biológicos faz necessário entender e compreender essas equações diferenciais. No presente trabalho, nós iremos entender como resolver essas equações diferenciais agora de forma numérica, sem ser de forma analítica. De forma numérica, nós iremos utilizar o software Excel para poder resolver através do método de diferenças finitas. Este método ele será apresentado através das diferenças entre os intervalos, pois os intervalos de tempo, que será a nossa variável dependente, eles serão estritamente menores e vão diminuindo com relação aos outros passos. E essa diminuição irá gerar melhores resultados e melhores valores que aproximam-se bastante da solução analítica. Aqui nós temos o circuito RLC, que está representado com a fonte de alimentação. Esta fonte de alimentação ela irá possuir geralmente uma função descrita em torno do tempo. Nós temos o valor da resistência, o valor do capacitor, do indutor, enfim, nós temos esses equipamentos que relacionam nesse circuito. Através dessas leis físicas descritas no próprio trabalho, nós podemos relacioná-las e chegar na seguinte expressão, onde nós temos a segunda derivada da carga, a primeira derivada da carga e a própria carga, sendo relacionadas a essas três variáveis e a própria função da voltagem, né, da diferença de voltagem, né, da própria DDP com relação ao tempo. Aqui no desenvolvimento, nós teremos então o método das diferenças finitas, que baseia-se nos intervalos para poder resolver essa seguinte situação problema. Nessa seguinte situação problema, nós temos as condições de contorno, pois a carga inicial no capacitor é zero. Então, pela carga inicial do capacitor ser zero, a gente pode concluir que a sua derivada, no mesmo instante zero, ela será próxima de zero. Então, nós poderemos aproximar e considerar através dessas expressões aqui. Com estas expressões, nós podemos analisá-las e inseri-las no contexto das derivadas em relação ao tempo. Essas derivadas, elas relacionam os próximos termos em relação aos termos iniciais ou em relação aos termos anteriores. No caso, QI-1 será representado como a carga no instante zero e o próprio QI será relacionado com a derivada no instante zero. Sendo assim, substituindo essas expressões no trabalho, nós chegaremos a essa seguinte expressão. Esta seguinte expressão será relacionada e equacionada juntamente com a solução analítica, através dos valores nas tabelas e inserindo de forma comparativa. Quando nós iremos analisar as tabelas com os valores, nós podemos comparar os valores do tempo em relação à variável x, onde a variável x está sendo descrita como uma carga, ok? Então, quando nós analisamos a carga em função do tempo, graficamente, nós podemos chegar a esta curva. E nesta curva nós temos as diferenças do H, né, ou seja, a diferença dos passos, contribuindo para a aproximação da solução analítica à medida que nós diminuímos os passos. Portanto, podemos concluir nesse trabalho que a aplicação das equações diferenciais é importante
e, sobretudo, o ponto de vista numérico faz-se necessário através do ramo das engenharias e de poder contextualizar esses assuntos para os estudantes. Muito obrigado.